Nessa videoaula corrigiremos a atividade que abordava os conceitos de população e amostra, bem como falava sobre variáveis estatísticas. A primeira questão: observe uma enquete realizada por uma escola de idiomas. A enquete era a seguinte: que outro idioma você gostaria de aprender? As opções: inglês, espanhol, francês e italiano. O item A pergunta: qual é a variável dessa enquete? O que nós percebemos? A pesquisa ela é sobre o idioma preferido para aprender. Então, nesse caso, a variável é idioma. O item B: como pode ser classificada essa variável? Bem, como a gente pode perceber, as respostas são dadas através de um nome, que é o nome do idioma. Então, aí nós temos uma variável que ela é qualitativa nominal. O item C pergunta: quais valores essa variável pode assumir? Bem, na verdade, os valores são as possíveis respostas que o entrevistado pode dar. E as possíveis respostas são inglês, espanhol, francês e italiano. Então, esses são os valores que a variável pode assumir. A segunda questão: o gráfico mostra a taxa de mortalidade entre vítimas em acidentes de motocicleta no Brasil, do Paraguai e na Tailândia no ano de 2010. Como a gente pode perceber, nós temos aí um gráfico de colunas, onde nós temos aí nesse gráfico de colunas a taxa de mortalidade por acidentes de motocicleta nesses três países no ano de 2010. Isso aí é a taxa de óbitos a cada 100 mil habitantes. Você percebe aí que a maior taxa de óbitos a cada 100 mil habitantes entre esses três países é no Paraguai. Segundo vem o Brasil, muito próximo do Paraguai. E terceiro, bem abaixo, na verdade, a Tailândia. Vamos lá então. Quais são as variáveis presentes no gráfico? Bem, no gráfico nós temos duas coisas que variam. Então nós temos duas variáveis. Varia o país que a gente está estudando, essa taxa de mortalidade, e varia a quantidade de óbitos. Então a gente percebe que as variáveis são país e quantidade de óbitos. O item B pergunta, ou pede, classifica as variáveis citadas no item anterior em qualitativas ou quantitativas. Vamos lá então. Primeiro nós temos que o país é uma variável qualitativa nominal, porque cada país recebe um nome e não existe ordem nesse nome. E por outro lado, a quantidade de mortes ela é quantitativa discreta. Discreta se eu for contando aí um a um. Agora, se eu colocar, por exemplo, uma estimativa, no gráfico, por exemplo, a gente tem uma estimativa, 8,9, que isso é uma média. Isso não é uma contagem direta. No gráfico nós temos a média de mortes, a gente não tem a contagem direta de mortes. Mas então a gente teria aí 8,9, 7,1, 2,8, valores contínuos. Só que nós sabemos que a quantidade de mortes em si, não tomando a média, é uma quantidade discreta. Então, a quantidade de mortes é uma variável quantitativa discreta. A terceira questão: para comprar alguns produtos via internet, é necessário que o consumidor seja cadastrado no respectivo site. Para fazer o cadastro em lojas virtuais, é comum que se preencha um formulário. Observe o formulário de cadastro de uma loja virtual de artigos esportivos. Bem, nós temos aí a tela do computador mostrando o que aquele comprador vai necessitar preencher para poder fazer a sua compra online. Classifique cada variável presente nesse formulário como qualitativa ordinal, qualitativa nominal, quantitativa discreta ou quantitativa contínua. Bem, vamos lá então escrever todas as variáveis e sua respectiva classificação. A primeira variável que o comprador terá que preencher é o seu nome. O nome de uma pessoa é qualitativa nominal. O nome de uma pessoa, como o próprio nome já sugere, é um nome. A segunda variável é o e-mail. O e-mail ele também é uma variável qualitativa nominal, porque você preenche o e-mail através de um nome, através de um endereço. Logo em seguida, o comprador irá colocar sua cidade, que também é um nome, então também é uma variável qualitativa nominal. Depois ele coloca o seu estado, que também é um nome, então também é qualitativo nominal. Logo em seguida ele vai escrever sua rua, seu endereço,
que, seguindo o mesmo critério das variáveis anteriores, também é qualitativo nominal, porque você vai colocar simplesmente um nome lá no lugar do seu endereço. Bem, logo em seguida ele vai colocar número da casa. O número da casa é uma variável qualitativa ordinal. Aí você diz, ué, mas não é um número da casa? Então por que não é quantitativa? Entendam, o número da sua casa não é uma contagem de casas na sua rua, não é uma contagem de casas na sua cidade, é simplesmente um valor aleatório que foi gerado, que vai então colocar em ordem as casas daquela rua, as casas daquela cidade. Então, o número de uma casa é uma variável qualitativa, que é um nome, na verdade, que é dado para aquela casa, um nome com valor numérico, e como ele segue uma ordem ordinal. Então, o número da casa, variável qualitativa ordinal. Bem, esporte favorito é uma variável qualitativa nominal, porque você vai colocar o nome do seu esporte. Logo em seguida, o comprador teria que colocar a sua idade. E aí nós já falamos sobre isso. Idade é sempre uma variável quantitativa discreta, porque a idade é sempre um número e esse número é sempre inteiro, resultado de uma contagem dos anos de vida que você tem. Por isso, quantitativa discreta. Bem, logo após, você preenche o seu sexo. O sexo é uma variável qualitativa nominal, porque é um nome e não segue ordem. Logo em seguida, a massa em quilogramas é uma variável quantitativa contínua. Quantitativa porque a massa é um número, contínua porque você não é obrigado a colocar valores inteiros, tipo 40 kg, 41 kg. Você pode colocar quebrado, tipo 40,135 kg. Por isso, então, como ela pode assumir valores quebrados, então a massa é uma variável quantitativa contínua. Continuemos então na análise aí das variáveis. Logo em seguida, a altura em centímetros. A altura também é uma variável quantitativa contínua, porque você não é obrigado a colocar 173 centímetros inteiro. Você pode colocar 173,2, por exemplo, centímetro. Então, se você pode assumir valores quebrados, a altura quantitativa contínua. Continuemos então. Estado civil. Solteiro, casado, divorciado, viúvo, etc. e tal. É uma variável qualitativa nominal. Aí você diz, mas ué, não existe uma ordem entre solteiro, casado, viúvo, etc. e tal? Não existe uma ordem. Por exemplo, você pode ser solteiro, depois vai para casado, passa para viúvo, ou você pode ser solteiro, casado, passa para divorciado, sem ter passado para viúvo, por exemplo. Então não há obrigatoriamente uma ordem a ser seguida. Por isso, então, que ela não pode ser ordinal. É uma variável qualitativa nominal. Quantidade de filhos. Quantidade é um número, então é uma variável quantitativa, e esse número tem que ser inteiro. Por isso, a quantidade de filhos é uma variável quantitativa discreta. Bem, por último, então, grau de instrução. Grau de instrução, ele segue uma ordem. Como eu falei na explicação, ninguém faz o ensino superior sem ter feito o ensino médio. Há uma ordem a ser seguida. Como há uma ordem a ser seguida, isso é uma variável qualitativa ordinal. Quarta questão. Para ingressar no ensino médio em uma escola, os alunos respondem a um questionário que contém, entre outras, as seguintes questões. Então, a primeira pergunta, qual é a renda mensal de sua família? A segunda, qual o nível de escolaridade de seus pais? A terceira, você pretende ingressar em uma universidade? Por quê? A quarta, quantas pessoas de sua família cursaram o ensino superior? A quinta pergunta, você gosta de encarar desafios? A sexta, como você avalia sua participação em trabalhos em equipe? E a sétima e última pergunta, você prefere estudar disciplinas de exatas ou humanas? Bem, diante dessas perguntas, cada uma dessas questões define uma variável. Então, classifique cada variável como qualitativa ordinal, qualitativa nominal, quantitativa discreta ou quantitativa contínua, que eu esqueci de colocar o acento no i, corrijam aí. Vamos lá então. Vamos colocar cada variável e sua classificação. A primeira variável que a questão pede é a renda familiar. A renda familiar é uma variável quantitativa contínua,
Porque, claro, você pode colocar renda familiar R$ 900, R$ 900,25. Então, assume valores contínuos. Nível de escolaridade é a segunda variável. E nós já falamos que ela é qualitativa ordinal, porque a escolaridade segue uma ordem. Logo em seguida, nós temos o interesse em cursar a faculdade. Se alguém lhe pergunta se você tem interesse em cursar a faculdade, você vai responder que tem ou que não tem. Então, isso é uma qualidade nominal, isso é um nome. Por isso, ela é qualitativa nominal. Logo em seguida, a quantidade de pessoas da família com ensino superior é uma variável quantitativa discreta, porque é uma quantidade, e você não vai falar a quantidade quebrada de pessoas. Tipo, na minha família, 4,75 pessoas cursou ensino superior. Isso não existe. Ou foram 4 pessoas ou foram 5 da sua família que cursaram ensino superior. Por isso, então, que ela é discreta. Logo em seguida, nós temos o interesse em encarar desafios. Também a resposta aí é negativa ou positiva. Por isso, então, que ela é uma variável qualitativa nominal. Continuando, o desempenho em trabalhos em grupo. Desempenho bom, ótimo, ruim, regular, excelente, por exemplo. Isso é uma qualidade. Isso é uma qualidade nominal. Por isso, o desempenho em trabalhos em grupo é uma variável qualitativa nominal. Por último, então, nós temos a disciplina preferida. A disciplina preferida também é um nome e não segue uma ordem. Então, também se trata de uma variável qualitativa nominal. Desse modo, então, a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava, então, os conceitos de população e amostra, bem como a classificação das variáveis estatísticas.